Então tá bom, pessoal, boa noite. Já vou iniciar esse plantão, né? Esse encontro 5, na verdade, da Agenda 7. Boa noite, bom dia ou boa tarde, né? Sempre eu falo isso porque eu sei que tem gente que assiste depois. O pessoal até me cobra, teve um plantão aí, um encontro, na verdade, que eu não lembro qual agenda que foi. Demorei um pouquinho para postar, eu tive umas questões no YouTube. A aluno já mandou mensagem, pessoal, quando você vai. Acho que foi, eu sempre faço na terça, na quinta, demorei um pouquinho, se posto no dia seguinte. E então é isso, eu acompanho também as visualizações e é bacana saber que o pessoal, é, mesmo não podendo estar ao vivo, né, como é o caso de alguns de vocês, que conseguem estar, acompanham depois. E eu vou iniciar esse encontro síncrono deixando alguns recados, né? Primeiro falando que a gente está se encaminhando aí para o final do módulo, do semestre, né? Estamos no dia 20 de maio, há um mês aí, mais ou menos, alguns dias para finalizar o nosso semestre, né? Pensando mesmo em finalização de prova, conselhos, agendas, tudo isso. É, E aí, nesse fim, a gente está na agenda 7, que é a nossa penúltima agenda, que fecha na segunda-feira. Boa noite, Valéria. E aí, a gente parte para a agenda 8, né? A gente parte para a agenda 8, que é a última agenda de inglês instrumental, porque inglês instrumental é sempre quinzenal, como vocês já estão sabendo, né? Já estamos no fim. É, E aí a gente finaliza com a agenda 8, e aí vocês têm os exames presenciais e tudo mais. Muitos alunos, eles acabam questionando, professor, eu estou com algumas agendas atrasadas, né? E a gente vai fazendo aquele trabalho de entrar em contato, que eu vou começar a fazer para avisar também logo, logo. E alguns professores já fazem. A gente já fez recuperação da 1, da 2, da 3 e da 4, e a 8 não tem recuperação. Então é importante se atentar a esse ponto, porque logo já tem exame presencial e tal. Então, o que tem que recuperar para quem está atrasado? 5, 6 e 7. Porém, só vai abrir a partir do dia 23. Só vai abrir, né? Já vai abrir no dia 23, que é essa semana, hoje é dia 20. Sexta-feira já abre e fecha no dia 2 do 6, a recuperação dessas agendas de inglês, 5, 6 e 7. Dos outros componentes também 10, 11, 12, 13 e 14, mas para não embolar, pensando no inglês instrumental, 5, 6 e 7, tá? Então, se por acaso você tiver agenda em atraso, tente colocar em dia, é muito importante, né? Para o exame presencial, que vai ocorrer no dia 14 do 6 às 9 horas, né? Além do mais, que, como vocês já sabem, tem que ter uma presença acima de 75%, então a realização das atividades é muito importante. Outro ponto também é que a porcentagem da frequência, né, o seu desempenho, não só acadêmico das notas, mas da sua realização das atividades, influencia para o exame presencial. De que modo? Se você tem uma participação, por exemplo, de 100%, você vai ter mais 3 pontos. Eu estou vendo na minha colinha aqui porque é difícil memorizar tudo isso. Se você tem de 90 a 100, você consegue mais 2 pontos no exame presencial. Se você consegue uma participação de 80 até 90, mais 1 ponto no exame presencial. Então, assim, isso é uma forma que tem abaixo de 75 não pode realizar, né? Como você já sabe, eu acabei de falar. Mas essa bonificação, eu diria, esses pontos extras, é uma forma de valorização daqueles alunos que se dedicam o semestre inteiro, ter as atividades em dia, correm atrás e tal, e às vezes fica nervoso na hora do exame, às vezes dá um branco. A gente sabe que prova
ela é injusta até certo ponto, né? Às vezes você sabe muito, domina o assunto, chega na hora, você tem aquele nervosismo. Eu que sou professor há muitos anos, já me deparei com situações de alunos chorando ali, ai meu Deus, esqueci tudo, me deu branco e tal. Então, para compensar, né, o esforço aí, tem toda essa bonificação. Então, além da questão do 75, é mais do que importante vocês correrem atrás das recuperações, começam no dia 23 e finalizam no dia 2 das agendas, no caso de inglês, 5, 6 e 7, tá bom? Esse recado que eu queria dar para vocês sobre as recuperações, sobre os exames e tudo isso, já que a gente está se encaminhando para a agenda 8, que é a última. Outro ponto que é importante é que está aberto o simulado e um debate, né? Uma aba de debate, que é na agenda 0, né? Que é para vocês tirarem dúvidas. Eu deixei uma mensagem incentivando vocês a realização do simulado, falando da importância, etc., e também abrindo para possíveis dúvidas que vocês tiverem, né? Tá bom? Então, não deixem de fazer lá e corrigir a resposta de vocês e verem o desempenho, tirarem as dúvidas e tudo mais. Ótimo, pessoal. Como vocês já sabem, qualquer dúvida é só ir me interrompendo, perguntando, tá? Boa noite, Glaucio, chegou agora. E vamos lá. Eu vou fazer aquele panorama da agenda 7. Eu quero destacar alguns pontos principais nessa agenda. É uma agenda um pouquinho extensa, até eu acho, mas ela tem pontos que eu diria que são mais importantes. Eu vou fazer uma certa inversão, vou compartilhar minha tela, iniciando pelo. Porque eu sempre passo pela agenda, tal. Sempre não, né? Na última aula até fiz um pouco diferente, eu fiz uma apresentação. Mas hoje eu vou também fazer um pouco diferente, mas não tão diferente assim, é mais no sentido da dinâmica do que eu quero apresentar aqui para vocês. Então, eu vou começar falando do fichário hoje. Né? Eu sempre deixo o fichário por último, mas vou falar do fichário. O fichário dessa agenda, né, que vai finalizar no dia 26/5, muitos já começaram a realizar, já corrigi bastante coisa já. Ele fala ele fala desse cenário, né, que você já sabe fazer uma ligação telefônica e tal, e você viu que o e-mail é uma ferramenta importante do meio corporativo e tudo mais, e aí pede para que você escreva um e-mail em inglês, né, se apresentando para uma vaga de emprego. E por que eu estou destacando isso? Porque eu vou acabar focando em alguns pontos de como escrever o e-mail, né? E já iniciando, o e-mail, como a gente escreve um e-mail, né? Professor, mas o conteúdo é variável. Sim, o conteúdo é variável, no entanto, a gente tem algumas expressões fixas, que é o que eu vou abordar logo na sequência nessa agenda. Essa agenda, além desse ponto do e-mail, ela tem esse título, What are they playing? O que eles estão jogando, né? No caso aqui, jogando, né? Mas play pode ser brincar, tocar, atuar também, mas o que eles estão jogando, né? E por que esse título, What are they playing? Porque, além da questão do e-mail, como eu disse, de outros aspectos, a gente também vai falar do modo contínuo em inglês, tá? Que é esse modo aqui já anunciado nessa questão. O que eles estão jogando? Jogando, né? Esse modo que perpassa todos os tempos verbais na língua inglesa, né? A gente tem dois modos, basicamente, na língua inglesa, o simples e o contínuo, tá? Então, esse é um ponto. Outro ponto também que a gente vai abordar que está presente na linguagem de programação é o uso do if. Se, né? Vocês têm toda uma linguagem baseado no uso do if aí, da condição e tudo mais, mas a gente vai ver isso num ponto da língua, né? Falando um pouquinho mais sobre
a língua, nas frases que a gente chama de condicionais, né? E eu vou deixar esse ponto para depois, porque também está mais para o final. Um ponto aqui inicial que eu acho que seria legal que vocês fizessem de exercício de lição de casa, como eu sempre acabo falando que as agendas propõem, é tentar ver o quanto vocês entendem dessas frases que trazem um vocabulário mais técnico, inglês técnico, que é da área de vocês, né? Eu acho que seria interessante vocês fazerem esse exercício de tentar entender, tá? E ele dá, na sequência, a tradução. Não vou dar spoiler, vou deixar para vocês fazerem depois. E aí eu vou falar mais desse ponto do e-mail, mas antes, trabalhando um pouquinho sobre ligações telefônicas. A gente liga cada vez menos, né? A gente tem muito, hoje em dia, os aplicativos de mensagem instantânea, como o WhatsApp e as redes sociais também, né? Instagram, enfim. Mas ainda é possível fazer ligações e a gente tem expressões muito úteis nesse contexto de telephone calls, tá? Eu fiz essa introdução porque eu lembro quando eu comecei, há muitos anos atrás, da aula de inglês, né? Mais de 15 anos, havia um estudo, né, assim, uma abordagem, não, ligações de telefone, né, vamos falar das expressões, né, e como isso vai mudando com o passar do tempo e como as coisas vão sendo substituídas, né, por novas tecnologias, né, e hoje a gente usa as mensagens instantâneas, mas de qualquer modo é relevante ainda, né, é possível ainda. E a gente tem expressões, né, expressões simples como Hi, is Emílio there? O Emílio está aí, né, o Emílio está, como a gente fala em inglês. Opa, pronto, foi. A gente tem, por exemplo, may I speak to Emílio, uma maneira mais formal, né? Eu poderia falar com o Emílio, né? Sei que eu tinha caído, mas não. Are you busy? Can you speak? Você está ocupado? Você pode falar? Did you get my message? Você recebeu meu recado, né? I'm calling because, estou ligando porque. Could you take a note? Você conseguiu, você poderia anotar, né? Tirar uma nota. Então, assim, expressões mais diretas, como essa, is Emilio there, expressões mais formais, como essa, may I speak, né? Ou could you, né? Quando a gente usa could ou may, a gente deixa um pouco mais formal, tá? Então, aqui há uma variação de coisas mais diretas, expressões mais diretas, como em português, e outras mais formais. Quando a gente fala de telefone calls, a gente tem duas possibilidades. Ou você está ligando, que é o que eu acabei de falar, ou você está atendendo. Quando você atende, você pode usar who's this, quem é, né? E a pessoa vai se apresentar, it's Martin, blá, blá, blá. How can I help you? Né? Como é que eu posso te ajudar? Can you hang on just a second? Você pode aguardar um momentinho? I have to. Would you like to leave a message? Você gostaria de deixar uma mensagem? Just a second, só um momento, tá? Can I call you back later? Eu posso ligar mais tarde? I'll call you right back. Eu vou ligar daqui a pouco. Já ligo para você. I can barely hear you. Eu mal consigo te ouvir, né? Ok, I'll give him or her your message. Eu vou passar a sua mensagem, né, para ele ou para ela, tá? Então, expressões de quando você atende. É bom a gente fazer essa divisão de quando você liga e quando você atende para ficar mais claro. Essa abordagem também tem no e-mail, né? Como eu faço, professor, o e-mail? Tá, a gente não consegue prever o conteúdo tal qual na ligação. Eu posso fazer uma ligação sobre um programa que eu estou desenvolvendo, um projeto, um prazo, enfim. Mas eu posso usar de elementos que são fixos no e-mail, como, por exemplo, a abertura, o propósito do e-mail, anexos ou informações que eu vou utilizar e o fechamento ou agradecimento. Na abertura do e-mail, a gente tem algumas expressões muito utilizadas, como to whom it may concern, a quem possa interessar. Tá?
Thank you for your email letter. Obrigado pelo seu e-mail, sua carta. Thanks for getting back to me. Obrigado pela sua resposta. Tá. Fiz essa abertura e eu também posso falar porque eu também posso, não, geralmente a gente vai falar por que eu estou escrevendo esse e-mail. To answer your questions, para responder suas perguntas, as we discussed, tal qual discutimos, as you requested, tal qual você solicitou, né? I'm writing response to, estou escrevendo para responder. E se eu for anexar algo, as I mentioned above, como eu mencionei acima, as you mentioned in your email, the file is attached, né? Segue o arquivo em anexo. E o fechamento que sempre vai ter, né? Fechamentos mais formais. Eu não posso usar um by, posso até usar se eu tiver intimidade, mas num e-mail formal de trabalho não, né? Regards, saudações, sincerely, atenciosamente. Yours cordially, né? Bem formal, cordialmente. Respectfully, yours faithfully, yours sincerely, né? Então, como eu disse, são expressões formais aqui, de ambiente corporativo, de trabalho, que casa com o que foi solicitado no fichário da agenda, por isso eu comecei com ele, tá? Bom, aqui tem um exemplo de e-mail, né? E até um exercício também, que é uma tentativa de vocês transcreverem. E a gente vê esses elementos, a presença desses elementos, ó. To whom it may concern, a quem possa interessar. I'm writing about the spring meeting. O motivo que está escrevendo sobre o sprint meeting, né? A reunião de sprint. Anexo, the file is attached. If you have any questions, uma maneira de finalizar esse e-mail. Se tem alguma pergunta, por favor, retorne. Greetings, saudações, ou atenciosamente, né? E assinatura, tá? Então, aqui uma exemplificação da utilização do e-mail. Então, quando a gente fala em e-mail e ligações telefônicas, não podemos prever conteúdos, porém, podemos trabalhar com expressões fixas, expressões mais rígidas, tá? Que a gente consegue usar de maneira adequada dentro do grau de formalidade solicitado no ambiente corporativo. Dito isso, ele coloca aqui um exercício para vocês praticarem também, que é uma leitura e interpretação de um texto, né? Eu sugiro que vocês também leiam com calma depois, tá? E aí ele vai falar do modo contínuo. Como eu estava dizendo antes, em inglês a gente tem dois modos, o simples e o contínuo. Não é difícil trabalhar com esse modo contínuo. O modo contínuo é igual ao português, o gerúndio, ou seja, quando a gente usa frases como eu estou dormindo, eu estava estudando, eu estarei falando com Pedro, tá? Ou seja, toda essa combinação do verbo to be, estou fazendo, estou dormindo, tá? Com o ing, certo? Então, esse é o modo contínuo. Eu estava dormindo, por exemplo, no verbo to be, no passado, né? Eu estarei jogando, verbo to be, no futuro, e assim vai. Então, sempre o verbo to be junto com o ing para dar essa ideia de gerúndio. Por exemplo, I am working a new project. Estou trabalhando no novo projeto. Helen was playing a new game. Ela estava jogando um novo jogo. De um modo geral, o modo contínuo, ele dá uma ideia de alguma coisa, como o nome já diz, que vai se desenrolar ao longo do tempo, né? Ou uma coisa temporária. I'm working, estou trabalhando. A gente vê uma ação que se desenrola, né? E uma ação temporária também. Ela estava jogando, a gente consegue perceber essa linha do tempo dessa ação que vai acontecendo, vai se desenrolando, vai se prolongando em um dado período, né? É diferente do modo simples, que é mais pontual. Eu trabalho, eu estudo, eu trabalhei, tá?
Então, a gente tem algo mais pontual, mais factual, mais rotineiro. Aqui a gente está falando de coisas que ocorrem em um dado tempo e hoje a gente voltou, deu uma caidinha. Então, eu estava falando do contínuo, acaba sendo uma revisão porque a gente estudou ao longo das agendas aí anteriores, né? Para finalizar essa agenda, ele fala do modo condicional. O modo condicional, como o próprio nome já expressa, são essas frases em inglês que a gente tem o if, o se, ou if clauses, como se fala em muitos lugares. Mas por que o if? Porque o if expressa uma condição. Se eu tenho tempo, eu viajo. Qual a condição para eu viajar? Ter tempo. Em inglês, a gente tem também esse tipo de construção, e a gente tem três tipos dessas frases com if, com se, esses três tipos de condições. Na verdade, são quatro, mas aqui está abordando três, né? O first condition, que é uma grande chance de algo acontecer ou se realizar. If you work hard, you will achieve your goals. Se você trabalhar duro, você vai atingir os seus objetivos. A gente tem o second condition, que é uma pequena chance de algo se realizar. If you worked hard, you would achieve your goals. Se você trabalhasse duro, você atingiria os seus objetivos. Mas a chance é pequena, né? E o third conditional, que é algo irreal, algo que não aconteceu, que por consequência disso é impossível. Se você tivesse trabalhado duro, if you had worked hard, you would have achieved your goals. Você teria atingido seus objetivos, mas você não trabalhou e, consequentemente, você não atingiu, tá? Então, a gente tem esses três tipos. O primeiro, que é a grande chance de alguma coisa acontecer, se você trabalha, você vai atingir. O segundo, se você trabalhasse, você atingiria, chance pequena. E se você tivesse trabalhado, você teria atingido, mas não trabalhou, não atingiu. Cada qual com um tempo verbal específico. O primeiro, first conditional, o if com presente simples e o will. Segundo, o if passado simples e o would. Terceiro, if had, com past perfect, né, que é o passado perfeito aqui, e o would have e o past perfect, tá? Sempre essa estrutura de tempos verbais empregados expressando esses três tipos de ideias diferentes. Existe o zero também, que é uma coisa factual, que não está aqui, mas é possível também de ser utilizado, tá? E um último aspecto que ele fala dos advérbios, né? Eu só vou comentar brevemente que isso daqui não é tão difícil. Os advérbios em inglês são, de um modo geral, 90% das vezes, aquelas palavras que terminam com ly. Então, tem, por exemplo, certain, certo, certainly, certamente, evident, evidently, evidentemente, obvious, obviously, obviamente, tá? Então, viu esse ly, já liga o alerta que vai se tratar de um advérbio, ok? Então, pessoal, dito isso, a agenda aqui, o fichário da agenda, traz essa proposta da escrita de um e-mail. Eu coloquei também, no vídeo que eu gravei, mais detalhes de algumas outras expressões de abertura. E eu falo de algumas particularidades. Sugiro vocês assistirem, está lá no material, no cenário da agenda, material extra que eu gravei. Eu falo basicamente de acrescentar do uso do dear, Mr. e o último nome, né? O dear, pronome de tratamento, Mr., Mrs., por aí vai, que transforma em prezado e prezada, né?
E se eu tiro o pronome de tratamento e o last name, eu falo Dear João, aí já é informal, que é querido. Eu falo dessa particularidade lá no vídeo, que eu acho que é legal vocês saberem também, e eu queria comentar aqui brevemente sobre isso. Fórum dessa agenda. O fórum dessa agenda, eu separei um exercício sobre esse conditional sentence. Eu diria que é um exercício de nível médio, não é simples, especialmente porque tem os 4 tipos, né? Mas é dinâmico, é interativo e eu acho que é bem bacana de vocês fazerem e compartilharem como foi essa experiência, tá bom? Então, assim, é uma agenda de conteúdo extenso, eu diria, uma agenda que tem certas revisões e aprofundamentos, né? O que torna uma agenda, eu acho, até certo ponto difícil, assim, não é uma agenda fácil, apesar de eu fechar e focar no ponto dela em específico, que é o, o e-mail, né? Mas eu fiz esse apanhado que eu acho que dá uma boa resumida nos pontos centrais, assim, também, porque senão às vezes parece que é tanta coisa, né? Então a gente viu aquelas estruturas de ligações, vocabulário de ligação telefônica, vocabulário de e-mail, o emprego do modo contínuo, que de uma maneira geral expressam o gerúndio, que é mais fácil de vocês lembrarem, fazendo, jogando, brincando, né? A gente viu também as frases condicionais e, por fim, esse detalhe do LY, que são os advérbios, palavras que terminam em mente, facilmente, vagarosamente, né? Easily, facilmente, slowly, vagarosamente, por aí vai, tá? Veja que eu fiz um resumão da agenda, mas eu acho que dá um bom panorama para vocês poderem depois estudarem com um pouquinho mais de calma. Alguém tem alguma questão para fazer? Deu? Acho que está tudo certo, professor. Então tá bom. É, a minha ideia era fazer, ótimo, Valéria, era fazer esse panorama, né? Como eu sempre faço, resumir, falar dos pontos principais também, destacar, porque às vezes é uma impressão que eu tenho, é bastante conteúdo, apesar da gente ter 15 dias, né? Eu não diria que é bastante conteúdo para 15 dias, mas assim, é bastante coisa condensada é, ali na agenda, né? E aí eu acho que é legal eu destacando esses pontos para não parecer que, nossa, meu Deus, como é que para onde eu vou, né? E aí dá uma amarrada para vocês aí, tá? Deixa eu ver que tem uma pergunta do professor. Já vi alguns e-mails para terminarem com best regards. Isso é formal? Não, best regards não. Best regards seriam tudo de bom, tá? Tanto que nem tá no material. O formal seria um sincerely, cordially, né? O regards e o best regards já não é informal, como um bye ou como um XO, um XO, que é um beijos e abraços, né? Um XO ali, né? De abreviação, mas também não é formal, não. Não é adequado, é melhor um sincerely, que seria um atenciosamente, né? Tá? Então tem que tomar cuidado com best regards aí. Eu acho que eu falo sobre isso, inclusive na minha aula lá, que eu separei, tá? Assim como o dear. O dear tem que tomar muito cuidado, porque só o dear é querido ou querida. Se eu ponho o dear mais o mister, senhor, ou miss, senhora, o pronome de tratamento, né, senhor, senhora, senhorita, que tem em inglês, e o last name, como eu disse anteriormente, o último nome. Então, por exemplo, eu posso fazer um Dear Mr. Silveira, que é meu último nome. Isso daqui fica prezado Silveira.
né? Se eu já faço um Dear Vinícius, que é o meu primeiro nome, isso fica querido Vinícius, já fica informal. Tem que tomar muito cuidado com isso. Ele sempre tem essa obsessão pela formalidade com o last name, né? O último nome. Tanto que professor lá, eles chamam sempre Mister e o último nome, o Mrs., que é para mulheres, né? E o Miss, que tem 2 tipos para mulheres, 3 tipos para mulheres. Casadas, solteiras ou sem saber se estão casadas ou solteiras, né? A gente tem esses 3 tipos para mulheres. Eu falo isso na aula também. Mas sempre o last name tem esse grau de formalidade, né? Então, você só coloca, por exemplo, no fechamento de e-mail, você põe o sincerely, né? Um prezado, como eu falei, prezado, desculpa, um atenciosamente, aí você põe só o seu primeiro nome, Vinícius. Isso não é bom. É informal, na verdade. Você tem que colocar um sincerely, beleza, atenciosamente, tá ok. Vinícius Silveira. Aí tá legal, tá adequado para o ambiente de trabalho, né? Então, primeiro nome, abreviações, né? Em inglês tornam informal, tá? Gíria também, coisas que em português também tornam, né? Mas em inglês, essa questão da formalidade com o nome e tal é bem importante, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Alguma questão? Não? Acho que não, professor. Então tá bom. Desculpa aí o meu filho, tá aqui chorando, tá meio enjoado hoje. Esse site é muito bom, BBC Learning English, o Glaucio, muito bom, recomendo, recomendo. Fazia tempo que eu não recomendava, porque hoje o pessoal usa muito aplicativo, né? Só que é muito aplicativo, mas o BBC Learning English é bem, bem bacana mesmo, assim. Eu acabo recomendando mais aplicativo para o pessoal o pessoal gosta mais da coisa ali, né, de dinâmica e tal. Mas é bem, bem legal. O Duolingo você já conhece, Memrise também, que é um outro aplicativo. Tem uma infinidade hoje em dia, mas boa recomendação do Glaucio aí. Então, acho que é isso, pessoal. Vou finalizando. Desculpa aí o meu filho aqui alguns momentos chorando, tá meio enjoado, tá meio doentinho aí. Tem 2 anos, já faz 2 anos, né? Bebê. E a gente trabalhando aqui de home office, né? Às vezes acontece esses imprevistos, né? Mas eu acho que deu para esclarecer bastante aí. Então, aquela mensagem inicial que eu... Obrigado, Valéria. Aquela mensagem inicial que eu falei dos prazos. Sexta começa a abertura da agenda 8. Obrigado, Glaucio. Abertura da agenda 8, segunda fecha a agenda 7, agenda 8 é a nossa última agenda. Sexta também, junto com a agenda 8, abre recuperações da agenda 5, 6 e 7. Falei do bônus que vocês têm na prova presencial, cumprindo todas as 100% das agendas tem uma pontuação, 85, 90 também, 85 a 90 outra, enfim. Então, não deixe de realizar as tarefas, né? E qualquer dúvida, me procurem no Correio Tech, tá bom, pessoal? Um forte abraço para todo mundo e boa noite. A gente se vê no último encontro síncrono daqui uns 15 dias. Obrigado e um abraço. Deixa eu parar a gravação aqui.